Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 11 de abril de 2012. Bom pessoal, tivemos ontem um pregão de forte queda, mais do que isso tivemos problemas antes da abertura do pregão para transmitir o call, então pedimos desculpas aí a vocês, acabamos não transmitindo ontem o programa para vocês. E, como eu disse, tivemos ontem um pregão de forte queda aqui no nosso mercado, acumulamos ao fim do pregão uma queda bastante forte, bastante consistente, aí 1,9%. Chegamos a cair quase 2,5%. Enfim, o volume até que foi razoável, não foi lá um volume altíssimo pelo tamanho da queda, mas foi um volume até de certa forma consistente. Estranhamente, ele não estava nas blue chips, então ele não foi na Vale, não foi na Petro. Muito que puxou o volume ontem foi, na verdade, a OGX também e vários outros ativos aí mais periféricos que tiveram um volume interessante. Tá? A Petro teve um volume abaixo da média, a Vale teve um volume só dentro da expectativa. Esses ativos estão realmente bastante complicados. Tá? O call de hoje talvez esteja naquele hall dos calls mais difíceis que a gente já fez, né? Então, por que dos calls mais difíceis? Simplesmente porque o mercado vem de várias quedas consecutivas sem correção. Então, é natural, é possível que aconteça uma correção hoje. Só que é sempre muito perigoso apostar contra a tendência. Conversava com o Darcy ontem à noite, quando eu montava o call o relatório matinal, ele estava online ainda, a gente estava discutindo alguns papéis, e a gente comentava que o caso de OGX, por exemplo, enfim, são ativos que fecharam praticamente na mínima ontem, ou melhor, fecharam na mínima, com uma queda muito forte, sinalizando que ainda podem cair mais. Só que como é que você vai recomendar venda num ativo que já caiu um absurdo, aí, 20% nos últimos dias? É muito difícil. Mas, de qualquer forma, a gente tem que esquecer isso e trabalhar com os gráficos. Então, foi isso que nós fizemos, tá certo? Dia de hoje, então, pessoal, particularmente eu espero um repique. Eu acho que vai vir um repique. Não tem como não acontecer isso, tá? É a minha opinião, pelo menos. Todos os tempos do Dow Jones estão esticados, 15 minutos, 60 minutos. Nosso Ibovespa também está esticado nos 60 minutos. Já sinalizou nas últimas horas do pregão de ontem que precisava de uma correção. Então acaba ficando complicado, acaba ficando difícil da gente não considerar essa hipótese, tá? Apesar disso, nós temos aí os ativos que estão ainda com possibilidade de queda. A gente selecionou ele para vocês. E se tivermos oportunidades, a gente vai operar na queda de novo, com toda certeza. Então o dia de hoje, na minha opinião, é um dia que vai ter repique, como eu já falei, e eu vou tentar me concentrar naqueles ativos que estão muito esticados e que deram sinais de recuperação, que é o caso especialmente de Banco do Brasil, por exemplo, e também da Gerdau, tá? Que a gente vai recomendar para vocês em breve aí. Mas então, para mim é isso aí. Eu vou tentar focar nesses ativos, eu vou tentar focar nos ativos que têm uma condição mais interessante de fazer um repique aí. Tem vários ativos que a gente estava de olho ontem também. A CETIP acabou estopando de bobeira. A gente pode tentar montar outra posição nela hoje, se romper a máxima de ontem. Enfim, vale a pena tentar aproveitar esses repiques no diário aí para tentar uma posição pro semanal, já pensando sempre no swing trade, é claro, tá? Então, para mim é esse o objetivo, vai ser essa a estratégia que eu vou utilizar. E vamos ver se a gente vai conseguir obter sucesso aí, tá? Ontem, apesar da queda fortíssima, a gente conseguiu montar uma posição muito bacana em Banco do Brasil. A gente comprou o Banco do Brasil, ficamos com posição a 23,76, se eu não estou enganado, com o preço médio no final. Deixamos o stop lá embaixo, na mínima do candle de ontem, 23,79. Então a gente tem essa situação agora. Se der um repique hoje, a gente deve ter um dia bacana no Banco do Brasil também. Vamos torcer para que realmente isso aconteça. Então vamos lá. Vocês estão visualizando agora a minha tela. Vocês veem aqui Bovespa, período diário. Então, tivemos, de fato, ontem, uma queda bastante expressiva. A gente acabou deixando essa mínima aqui em 61.343, queda forte. E Bovespa agora corrige no semanal, vocês podem observar. Então, fizemos a correção. Viemos de nova máxima e estamos corrigindo agora aqui nas médias do semanal, tá? Então o mercado pode encontrar suporte aqui nessa região e a gente já está tentando se posicionar, já buscando isso, claro, nos ativos que permitiram uma entrada consistente, sem risco, como foi o caso do Banco do Brasil, por exemplo. Tá? Tem a Gol também, enfim.
Máximo do pregão de ontem, 62.922. Aí nós temos, rompendo isso aí, objetivos aqui na região dos 64.228 e finalmente 65.593, tá? Então, caso a gente continue a cair, o próximo alvo é lá em 60 mil pontos, tá? Eu não acredito que isso deva acontecer hoje, a não ser que uma pancada muito forte venha pegar a gente de surpresa, mas eu acredito. Eu já esperava um repique para ontem, tá? Então ontem já foi uma surpresa. Então vamos ver se hoje a gente consegue fazer esse repique. Tem vários ativos nessa condição aí, tá? Nós temos mercado americano, como eu disse para vocês, uma queda fortíssima, 1,6% no pregão de ontem. A gente teve aí no semanal, deixa eu conectar para vocês de novo aqui que ele perdeu. Agora sim, no semanal, gente, nós já chegamos nas médias, já montamos pivô de baixa, quando perdemos este fundo aqui. Então o mercado americano bastante feio. E para o dia de hoje também precisa de um repique. Por que um repique? Dê uma olhadinha aqui. Esse é o Dow Jones, 60 minutos. A gente está muito afastado aqui em relação a essas médias. Aliás, essa média aqui é uma média 17. Vamos colocar então a média correta aqui a 27. Vamos ver que está mais longe ainda, tá? A média horária do Dow Jones, ela está lá por volta dos 12.900, tá? Então precisa corrigir. É muito importante essa correção. A gente tem que ficar de olho então nisso aí. Porque eu não acredito, sinceramente, que o mercado vai cair mais 1,5% no dia de hoje sem correção. Já afastou demais, está precisando de uma correção. Vocês podem observar aqui, historicamente, que ele sempre corrige. Se afasta um pouquinho, corrige, se afasta um pouquinho, corrige, enfim. E agora se afastou demais e está precisando de uma correção. Até nos 15 minutos a gente está afastado, tá? Então precisa urgentemente dessa correção e eu estou apostando que ela vem no pregão de hoje, tá? De qualquer forma, nós temos a mínima de ontem, que é 12.710.64. 12.710.64, então está aqui. Perdão. Deixa eu marcar de novo. Acabei tirando um lugar. 12.710.64. Aí está. Então temos aí os 12.710.64. Perdendo isso aqui, a gente deve continuar cedendo, deve talvez vir buscar alvos aqui nessa região dos 12, deixa eu até pegar o valor exato aqui, 12.529.64, 12.529.64, e se a gente continuar subindo, a gente passa a ter objetivo, primeiramente na máxima de ontem, que ainda está bastante longe, que é 12.928, exatamente neste ponto. Depois nós temos aqui os 13 mil pontos como resistência, uma vez que era um suporte, agora passou a ser resistência. Inicialmente era resistência, depois virou suporte, e agora deve voltar a ser resistência essa região dos 13 mil pontos, ok? Então é isso aí, vamos lá então ver as notícias do dia. Nós temos sendo divulgado hoje, vou colocar na tela para vocês, nós temos aqui sendo divulgados MBA Mortgage Applications, que é o Mortgage Bankers Association, e é o número de solicitações de empréstimos hipotecários, sendo divulgado às 8 horas da manhã, então já foi. Às 9h30 a gente tinha Import Prices, que mede os preços de bens importados nos Estados Unidos, excluindo petróleo. Às 15 horas nós temos o livro bege lá do Federal Reserve, do Fed, que é o relatório sobre o desempenho atual da economia do país. E às 11h30 nós temos estoques de petróleo, aí um dado muito importante que sai todas as quartas-feiras, às 11h30, estoques de petróleo. Então, já saiu Import Prices, Mortgage Applications, nós temos aí para ser divulgado ainda estoque de petróleo às 11h30 e o livro bege às 15 horas. Tá? União Europeia, Alemanha, Inglaterra, Japão e China não têm indicadores econômicos importantes sendo divulgados no pregão de hoje, certo? Bom, gente, então é isso aí. Vamos às recomendações do dia. Então, aí está. Iniciando com BVMF3, BMF Bovespa. É um ativo que está na recomendação nossa para compra. Muito interessante, deixou aqui um candle de alta forte. Ontem, mesmo com a queda do mercado, acabou ficando dentro dos limites do candle anterior. Então, deixou aqui um candle que a gente chama de mulher grávida. E pode continuar interessante se romper 11,41, tá? Então, BVMF3 rompendo 11,41, alvo em 11,81, depois aqui na região dos R$12, tá?
Essa é a BMF Bovespa, o código dela é BVMF3. Um ativo que é muito interessante aí também, que eu vou recomendar para swing trade, inclusive, que é a Gerdau GGBR4. Já recomendei para swing trade ontem à noite. Observem lá nas recomendações lá da sala virtual, vejam no e-mail de vocês também. O ativo corrigiu aqui no semanal, vem de nova máxima, corrigiu no semanal e está deixando aqui deixou aqui um grande invertido ontem. O volume foi consideravelmente maior em relação aos pregões anteriores, então a Gerdau pode ficar interessante se romper aqui esses R$17, tá? Rompendo 17, a gente passa a ter alvo nela em 17,59, depois aqui nos 18,28, finalmente, claro, a médio prazo 19,05 e 19,40. Além da Gerdau, é claro, dando certo essa posição, gente, montando a posição e dando certo, vocês podem segurar parte dessa posição aí, 25%, que a gente sempre recomenda para swing trade, tá? Além da Gerdau, nós temos também a Gol 4, então está aqui. A gente continua recomendando compra da Gol. Ontem a queda forte do mercado acabou atrapalhando a recuperação, o repique do ativo, mas ela chegou a dar o sinal de compra. Infelizmente fechou na mínima, acabou estopando a posição que o pessoal montou, sem prejuízo, é claro, todo mundo tinha gerenciado o risco. O volume dela aumentou em relação aos últimos pregões, então ela pode ser interessante. Está muito afastada em relação às médias e pode ser interessante. Rompendo o 11,29, passa a ter objetivo aqui então na região das médias móveis, ok? Seria, vamos lá, primeiramente a gente pode falar nela aqui na região dos R$12, tá? Então vamos arredondar aqui. Aqui está R$12. Depois tem vários objetivos aí, 12,61. A gente espera que não passe muito daqui, porque é aqui que está o nosso stop da operação vendida que a gente tem lá no swing trade, que ontem estava dando 20%, né? Além da Gol, nós temos também Banco do Brasil, BBAS3, que a gente, na verdade, já posicionou ontem, tá? Então a gente posicionou entre os 24 e os 24,30, a gente montou posições, trabalhando com preço médio, zerando posições parciais, enfim, conseguimos um preço médio dela aqui em 23,76, tá? Então conseguimos essa posição, vamos manter o nosso stop da posição agora aqui no 23,79, que é 1 centavo abaixo do candle do dia anterior, ok? Para hoje, Banco do Brasil rompendo 24,54, pode continuar interessante. Primeiro objetivo dela sempre no número redondo, aqui na região dos R$25. E rompendo aí os R$25, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 25,40, tá? Então esse é o Banco do Brasil, código BBAS3, rompendo 24,54, alvo em 25 e depois em 25,40. Depois, claro, tem alvos bem maiores aqui na região dos 26, 26,50, enfim. Mas por enquanto vamos trabalhar com essas hipóteses aqui, 24,54, 25 e 25,40, ok? Nós temos, além do Banco do Brasil, a ALLL3, América Latina Logística. Continuamos de olho na ALL, rompendo essa máxima aqui, que é 9,54, tá? Então, perdão, marquei errado ela aqui. Rompendo 9,54, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 9,70 e depois aqui dos 9,97. Vamos arredondar isso aí para R$10, tá? Então tá aqui. Rompendo 9,54, o alvo em 9,70, depois em R$10, ok? Essa então é a ALL, o código dela ALLL3. Fica muito interessante em caso de compra, rompendo 9,54. Um alvo em 9,70, depois em R$10, tá? Temos aí também a Redcar, RDCD3. Pode ser interessante a Redcar. Ontem veio testar aqui esses R$35. O volume continua abaixo da média, mas se perder aqui esses 35, ela pode ficar interessante com o objetivo aqui na região dos 34,71 primeiro, depois aqui na mínima, lá embaixo em 32,53, ok? Além da Redcar, nós temos também a Petrobras, código dela Petro4. Ainda tem possibilidade de cair mais a Petrobras, veio testar os 21 ontem. Perdendo 21, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 20 e 70, tá? Então aqui está a Petrobras, código dela PTR4. Perdendo aqui 21,01, alvo lá nos 20 e 70, ok?
Além da Petro, nós temos também a OGX, código dela OGXP3, pancada muito forte aí no ativo. Já são, vamos colocar aqui no semanal, nas últimas 3 semanas a gente já acumula 7% em uma, depois acumulamos 3% na outra, que dá 10%, e com a queda de ontem a gente acumula aí mais 10%, então são 20% nas últimas 3 semanas aí no OGX, tá? Perigoso recomendar a venda disso aí ainda, mas de qualquer forma ela fechou na mínima do dia, não temos como negar isso, tá? Então se perder aqui 13 e 16, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 12,73. É claro, alguém pode me perguntar, não vai ter repique? Pode ser que sim. Fiquem de olho por aquela técnica ensinada lá no Day Trade avançado de reversão. Vocês podem tentar aproveitar uma reversão na OGX, é possível que aconteça sim, e pode ser uma excelente operação. Mas essa eu não posso passar aqui. Quem já fez o curso conhece a técnica e pode acompanhar, tá? Nós temos ainda a PDG, código dela PDGR3. Parabéns aí ao Darcy, batendo 25% na posição dele ontem. Para quem não lembra, o Darcy está vendido em 7,13 na PDG, então fantástico aí o movimento da PDG. E perdendo aqui nessa região dos 5,21, ela passa a ter alvo aqui nos R$5, tá? Então a PDG ainda pode ceder um pouco mais, tem espaço, caso o mercado seja também de queda. Mesma coisa do OGX, pode também dar um repique, esticou demais, vale a pena acompanhar, tá? Temos além da PDG a Rossi, RZID 3. Então tá aqui a Rossi, montou pivô de alta no pregão de ontem, fechou na mínima apesar do volume baixo, perdendo agora os 9,27, ela pode continuar desenvolvendo com objetivo aqui nessa região dos R$9, tá? Então essas eram as recomendações de venda da equipe para vocês. Vamos então dar aquela olhadinha nos contratos da BMF. Tá difícil, o BMF não tá legal nos últimos pregões aí. Tudo consolidado, tudo enrolado. Tá trabalhando aqui dentro de um limite, por exemplo, o café arábica com vencimento em setembro de 2012. Está trabalhando aqui dentro de uma consolidação há vários pregões aí. Então não tem o que fazer, ficar de fora mesmo, não dá para posicionar, está realmente muito complicado. O contrato de milho vem enfrentando alta volatilidade. Vocês podem visualizar aqui. Então está muito complicado, não tem nem pensar em operar o contrato de milho entre esses valores aqui de 26,74 e 25,90, muito consolidado. Contrato de boi gordo, BGI-K12, fazendo a sua correção aqui no pregão de ontem, tá? Então fez finalmente aqui um movimento de correção. Teve ontem uma queda bastante acentuada, está chegando próximo das médias. Por enquanto não dá para falar em compra no contrato ainda, mas dá para ficar de olho já se romper 96,40. Quem quiser fazer uma apostinha, o ideal seria deixar ele corrigir um pouquinho mais, perder esses 96, alguma coisa nesse sentido, para daí ficar um pouco mais consistente. Mas se alguém quiser arriscar se romper o 96,40, esse é o contrato de boi gordo, vencimento em maio de 2012, ele pode ficar interessante. Só que está bastante volátil, deixando uma série de invertidos aqui, então fica complicado para a gente trabalhar. Aqui chegou a dar venda, depois voltou, aqui não fez nada, enfim, está bem complicado aí operar esse contrato de boi também, tá? Então, mas é o mais interessante deles, dos três aí, do café, do milho, o boi é o mais interessante, porque é o único que está em tendência, né? Então vamos ficar de olho, romper 96,40 pode ser aí uma entrada interessante, tá? Nós temos também o mini dólar, que é WDO-K12, absurdamente consolidado. Fiquem completamente de fora desse contrato entre 18,61 e 18,14, não tem o que fazer. Então está muito difícil, muito complicado aí trabalhar com essa configuração aí na BMF, tá? O nosso índice futuro hoje está trabalhando aí com uma leve alta já de 0,7, 0,8%. E pode ser interessante a gente trabalhar nesse contrato, tentando buscar aí também um repique, tá? A máxima do pregão de ontem é lá 62.950, e se por acaso romper então esse 62.950, a gente passa a ter alvo aqui na região dos 64.485, tá? Então esse é o nosso mini índice. Muito cuidado, muito difícil de trabalhar na venda
com esse contrato, uma vez que já está muito esticado, e a gente sempre recomenda que vocês tenham cuidado ao operar esses ativos que já estão nessa condição. Tá? Mas a princípio, então, para o dia, nós temos tendência, nós temos movimentação, e vamos ver se a gente consegue, então, pegar algumas operações interessantes. Tá? Nosso amigo Marcos pergunta da HGTX3. Tá? Marcos, a HGTX ela montou um pivô de baixa no diário ontem, quando perdeu aqui os 45 e 49. Tá? Eu não recomendo esse ativo para day trade, porque é muito complicado trabalhar com um ativo que é tão caro e tem um volume. O volume dela é alto, não dá para dizer que é baixo não, só que o book dela é meio assustador. Então, para day trade é um tanto quanto complicado. Tá? E eu nunca recomendo você operar repique em swing trade no semanal, tá? Porque também você está jogando contra uma tendência muito grande, você está apostando contra uma tendência muito forte. Então olha só que coisa linda esse ativo, está corrigindo, eu vou esperar a correção para tentar entrar comprado, tá? Se você operou, se você vendeu ela, tudo bem, tranquilo, só tome muito cuidado, porque é um ativo que tem muita força, é um ativo que vem de uma tendência de alta fantástica. Você pode visualizar aqui que ela veio lá dos R$ 2 mais ou menos aqui, ela veio até os 47. Tá? Então, fantástica a alta desse ativo. E ela está corrigindo. Eu vou aguardar a correção e vou tentar comprar. Eu não recomendo você operar repique no semanal em swing trade. Eu acho isso muito perigoso. Tá? Mas, enfim, está lá, você fez a venda, gerencia riscos, fica tranquilo. Só cuidado que ela deve fazer repique. Tá? Teve um pregão de forte queda ontem aí, 5,57%, ela deve fazer repique e você está vendido muito próximo aqui do fundo, tá? Então toma cuidado com a sua posição, que ela é uma posição muito perigosa, ok? Você me pergunta também da Ambev, a MBV4. Cara, a Ambev ela está naquela condição, deu sinal no diário, porém no semanal ela continua afastada, tá? Então ela está só começando a correção no semanal. Eu te diria o seguinte, observa que aqui ela deu um sinal de compra e estopou todo mundo. Então eu vou aguardar a montagem do pivô. Eu não recomendei compra dela ainda, porque eu vou esperar o rompimento aqui dos 78, ok? Então, aí, quando romper esse 78, ela vai montar, na verdade, um pivô de alta, e esse pivô de alta é mais fácil de operar, é mais consistente do que você simplesmente operar um sinal de compra aqui na região das médias, tá certo? O que mais que o pessoal pede lá? A JET 4, nosso amigo Fernando pede lá, vamos ver a JET. Já analisei ela esses dias. Fernando, ela deu sinal de compra aqui no diário. O problema é esse aqui, ó. Ela vem de um belo contra-ataque aqui no semanal. Não sei se você observou esse gráfico. Na minha opinião, o semanal, que é o mais importante, que é o que determina a tendência. Rompeu o topo anterior, não conseguiu se sustentar acima, cedeu logo depois, montou um belo de um contra-ataque e tá dando um sinal de compra no diário. Mas eu não vou entrar no diário contra um contra-ataque, é ótimo. Apostando exatamente num contra-ataque no semanal. Tá? Para mim isso é um sinal de reversão muito forte e eu acho bastante perigoso eu operar assim. Eu vou esperar movimentos mais consistentes. Eu quero mais correção nesse ativo antes de conseguir uma entrada melhor nela. Tá? É isso aí, gente. Encerramos então aí nosso call de abertura do dia de hoje. Como sempre, convidando todos para acessarem o nosso curso ao vivo durante o pregão, basta entrar no nosso site www.interinvesteducacional.com.br, clicar aqui no cadastre-se aqui, e clicando aqui, é só vocês deixarem nome, sobrenome, estado, e-mail, enviar o cadastro que a gente vai, imediatamente o sistema envia para vocês aí o tutorial de instalação e também já o login e senha de vocês, tá certo? Então acho que é bem simples, é bem tranquilo para todo mundo acessar. Então é isso aí, pessoal. O pregão de hoje eu espero um pregão bastante perigoso em termos de tendência, tá? Como eu disse, eu acho que pode ser um pregão muito bom. Eu acho que pode ser um pregão que a gente pode ganhar muito dinheiro. Mas ao mesmo tempo ele vai ser muito perigoso se você se posicionar do lado errado. Então tem que tomar muito cuidado para não ficar do lado errado, tá, gente? O mercado está muito esticado, ele pode corrigir, ele pode fazer um repique, mas também pode continuar caindo. A gente tem que mudar rapidamente a análise se a gente perceber que o negócio é para baixo e conseguir trabalhar com essa questão de uma forma mais consistente. Tá? Então tomem cuidado, foquem nos ativos aí que tem maior possibilidade de repique, como eu falei, Banco do Brasil, Gol, Gerdau, tem um monte deles. Então acho que podem ser os ativos do dia aí, tá? Então
São essas recomendações que a gente tem para vocês. Um grande abraço a todos, um excelente pregão. Aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos e aos demais até amanhã, pontualmente às 9h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.